Olá, eu sou o professor Marcelo Macedo, do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe. Com esse vídeo, nós vamos andar juntos e vocês vão aprender como fazer gráficos científicos. Dois parâmetros devem ser levados em consideração para ser considerado um gráfico científico. O primeiro, todo ponto que for colocar no gráfico deve ser acompanhado com a incerteza da medida, tanto do eixo das abscissas, que é o eixo x, e das ordenadas, que é o eixo y. Aqui, por exemplo, nós temos aqui dois gráficos que eles têm as incertezas. A outra coisa importante é fazer o ajuste com o modelo teórico. Você veja que aqui ó, temos um ajuste para essa curva azul e outro ajuste para a curva vermelha. É o ajuste que descreve teoricamente os seus dados experimentais. Para esse fim, nós vamos utilizar um software que elabora muito bem gráficos científicos, só que é um software livre, gratuito. O nome dele é Science Davis. Basta você digitar no Google e o primeiro link que vai aparecer será este aqui, é o link seguro, que é onde deposito, onde fazem modificações, é exatamente nesse link. Então tome cuidado, tem que ser esse link para baixar com segurança. Então é o sciencedavis.sourceforge.net. Depois que você clicar nesse link, você vai entrar em uma página que tem um item lá chamado Download. E você vai escolher o sistema operacional do seu computador, Windows, Mac ou Linux. No caso de você que é usuário do Windows, preste atenção que lá tem a versão para 32 bits e 64. Normalmente os computadores hoje, a maioria deles, são de 64 bits. Então baixe a versão correta para que ele tenha um bom funcionamento. Uma vez baixado, instalado, vai aparecer esse ícone no desktop do seu computador. Então, clicando lá no desktop, você vai então rodar o SciDavis, essa é a primeira tela dele, e é aqui que nós vamos começar a preencher com nossos dados, medidos no laboratório. Vamos minimizar essa tabela aqui, esse lado direito, depois a gente trabalha um pouquinho com ele. Então, observe que, por padrão, são duas colunas. Nós vamos precisar de 4 colunas. Por que nós vamos precisar de 4 colunas? Porque nós temos a abscissa, a ordenada, e depois mais 2 colunas que correspondem à incerteza da abscissa e à incerteza da ordenada. Basta clicar nesse ícone que tem aqui mais em uma coluna, então você coloca automaticamente 2 colunas. Agora vamos preencher os dados, tanto da abscissa como da ordenada. Mas antes disso eu vou fazer uma observação para que não exista erro quanto a esse aspecto. Quem é abscissa e quem é uma ordenada. Então está aqui uma representação da abscissa, que corresponde ao eixo x, e da ordenada, que corresponde ao eixo y. Nesse exemplo, nós vamos pegar os dados que foram medidos do perímetro de vários tubos. O que é o perímetro de uma figura geométrica? É o comprimento dela. Então, vários tubos foram medidos o comprimento e também o seu diâmetro. A fórmula, ou seja, a expressão matemática teórica que mede o comprimento de uma figura desse tipo, ela é dada por, vamos botar assim como um C, certo? Que é igual, é muito conhecido, todos vocês, 2πr, né? 2πr. Só que no experimento, nós medimos no lugar do R, foi medido o diâmetro de cada tubo. Né? Então você tinha um tubo aqui, então foi medido esse diâmetro aqui, né? Esse D. E o comprimento foi essa dimensão aqui com a fita métrica. Tá ok? Então veja, essa fórmula nós podemos então reescrevê-la
incluindo o diâmetro. No lugar do R, então, eu coloco D sobre 2. E, finalmente, eu tenho que o comprimento é igual a πd. E aqui vem uma informação importante. Quando eu mando fazer, solicito fazer um gráfico de C, comprimento, versus diâmetro, eu tenho meus dados do comprimento e do diâmetro, e mando fazer esse gráfico, eu não posso inverter um pelo outro, quem é x e quem é y. Não é? Então, isso aqui seria a minha ordenada, e esse daqui é a minha abscissa. Com isso, sabendo o modelo teórico, que é C, π, D, o que eu espero do meu gráfico é um comportamento linear. E por que eu estou dizendo que espero um comportamento linear? Porque o D aqui está elevado a 1. Não está elevado a 2, para ser uma parábola. Não é? Tá certo? Ou se fosse o inverso de D, para ser uma hipérbole, e assim por diante. Desse modo, os meus pontos, quando eu fizer um ajuste, então a função que eu vou escolher vai ser uma função linear, cujo coeficiente angular vai ser esse aqui. Então, quando eu fizer um ajuste, o coeficiente angular dos meus dados corresponderá o valor de π. Lembrando a vocês que uma equação do primeiro grau, genericamente, ela é dada por y igual a A mais B, né, vezes x. Tá certo? Observe que na nossa expressão aqui, nessa expressão daqui, não tem o coeficiente linear, apenas o B. Ou depende da letra, depende do software, às vezes é A, às vezes é B, às vezes é C, tá certo? E nesse caso aqui eu estou dizendo que, correlacionando, esse número que multiplica a abscissa, que é o x, corresponde ao coeficiente angular. Então vamos voltar agora lá para o Sy-Davis e incluir os nossos pontos. Então aqui foi incluídos os pontos na nossa tabela. Aqui nós estamos com a abscissa, o x, o y, e como eu disse a vocês, as outras duas colunas foram usadas para colocar as incertezas. Essa incerteza é da primeiro caso da abscissa, e essa incerteza daqui é do caso da ordenada. Ok? Então, vejamos. Primeiro, eu tenho que informar ao Sy-Davis que isso aqui são as incertezas. Senão, ele vai dar erro, vai fazer um gráfico aí com uma abscissa e 3 dados na ordenada. Para fazer esse procedimento, eu clico com o botão direito, vou aqui em Set Colunas e digo assim, olha, que aqui não tem o nome incerteza, ele chama de erro, erro de x. E na outra coluna, faço a mesma coisa e digo que é erro de y. Feito. Você vê que ele mudou a designação daquela coluna. Você também pode mudar o nome. Caso você queira, dar 2 cliques aqui em cima, tá? Número 1, aí você pode colocar como aqui é diâmetro, você pode botar o nome diâmetro ou pode botar simplesmente a letra D, só para não esquecer. Aí você vai na segunda coluna, faz a mesma coisa, e como aqui é a ordenada, é o comprimento, você coloca a letra C. Feito isso, vamos agora fazer o gráfico. Então, para fazer o gráfico, você tem que clicar, selecionar todas as colunas. Então, por exemplo, aqui, selecionei todas as 4. Vem aqui em Plot e escolhe Scatter.
Esse é o método, né, o tipo de gráfico adequado, porque só aparecem os pontos, não aparecem os pontos conectados, que não é recomendado fazer dessa maneira. Coloque ele no meio, deixa ele quadrado, porque aí melhora a qualidade, não deixa ele tomar a tela toda do seu aplicativo, né? Tem uns métodos para você deixar ele quadrado, caso ele tome toda a tela. Próxima etapa agora aqui é colocar o nome de cada eixo. Você dá 2 cliques e aqui no nosso caso é comprimento. Comprimento com unidade. Os nossos dados estão todos em milímetro. Entre parênteses a gente coloca a unidade e aqui embaixo foi o diâmetro. Tem um duplo A aqui. Vamos cortar um deles, dar um OK. Esse título a gente pode tirar porque a descrição de um gráfico normalmente a gente faz no texto do relatório, do artigo científico e assim por diante. Isso aqui também nós devemos tirar porque normalmente deixa isso quando tem mais de um gráfico. Clica com o botão direito e corta. Agora vamos trabalhar um pouco com os eixos. Colocar o eixo da direita e o eixo do topo. Observe aquilo que eu falei para vocês, que um gráfico científico tem as incertezas, né, como estão aqui em cada ponto. Você clica em um dos eixos, aí você vê o left, você vê aqui no eixo e coloca ele para dentro, né? Você vê que agora nós estamos mexendo na qualidade. Você vê que foi para dentro. Se eu for no de baixo, que é o bottom, eu tenho alto, eu boto para in. Tá ok? Já foi para dentro. Agora vamos fazer aparecer o topo. Eu clico em topo, eu clico em show, depois está com o número. Não há necessidade desse número, fica muito carregado. Então você retira esse número clicando aqui em show labels. Depois coloca os tickets para dentro. E por último, o eixo da direita. Então manda mostrar o eixo, novamente está com todos os pontos, inibe esses pontos e coloca os tickets para dentro. Pronto, agora estamos no momento de fazer o ajuste. Para fazer o ajuste, deixa a janela ativa, tá certo? Ativa, você tem que clicar nela e ver, ó, você vê que agora ela já tomou a tela toda. Você vem aqui em Windows, né? Foi bom acontecer até, ó, esse clique em Tile, né? Aí você vê que ele quadrou de novo, né, o nosso. Como é um comportamento linear, está aí a janela ativa. Nós vamos aqui em análises, escolha aqui Kick Fit, tem vários tipos de ajuste, linear, polinomial, exponencial, crescente, decrescente e assim por diante. Eu vou aqui no Fit linear, que é a função do primeiro grau. Então automaticamente ele já faz esse fit e o resultado está aqui, ó, como AX mais B. Aqui ele trocou as letras, né, mas não tanto faz. O B, que é o coeficiente linear, não tem sentido físico para este experimento. Tem o valor aqui, mas não tem sentido físico. O importante para nós, como nós vimos na equação teórica, que está correlacionada com esse ajuste, é o coeficiente angular, que aqui está o valor, 3,08. Por que 0,8? Porque a incerteza, que tem um mais ou menos, é 0,02. Esse resultado daqui, todo ele deve ser feito um print e colocado também no relatório, juntamente com o gráfico. E o gráfico é feito a exportação. Você exporta aqui, ó, janela ativa, exporta o corrente, gráfico, tipo PNG. Aí você vem aqui, coloca o nome, né? Vou botar C versus D, né? Comprimento versus diâmetro, salvo, né? E vocês vão ver que quando eu der 2 cliques nesse arquivo que foi salvo, ele vai abrir aqui na tela, e você vê que é uma excelente qualidade. Tá certo? Tá bom? Todos os tickets para dentro, os 4 eixos, um bom ajuste. E aqui você vê aquilo que eu falei da incerteza da abscissa, a incerteza da ordenada. Espero que tenha sido útil para você. Então, até o próximo vídeo.